Dizem que a carta aos Romanos é uma carta muito difícil de entender. E isso não é coisa de nós modernos, contemporâneos. Desde os tempos, por exemplo, de Agostinho, os estudiosos de Romanos, os teólogos principalmente, se queixavam da dificuldade que era ler Romanos. Simpliciano, que era, inclusive, o responsável por aquilo que Agostinho primou de mais extraordinário, que é a conversão por meio da pregação da palavra. Certa vez, diante das perguntas de Agostinho, as perguntas que Agostinho fazia sobre Romanos, ele se lembrou de quando ele as fez da mesma forma a Ambrósio. E ele lembrou de quando, chegando a Ambrósio, pedindo para que lhe tirasse todas as suas dúvidas sobre, principalmente, textos tão simples como Romanos capítulo 4, 7, 9, 12. Então, Ambrósio, com toda a sua, digamos assim, serenidade, olhou para ele: meu filho, não há nada de errado com Paulo, não há nada de errado com Romanos. Leia em voz alta que você vai entender. O seu problema é que você não leu em voz alta. Leia. Obviamente que Romanos não vai ser resolvido com uma leitura em voz alta. Você pode ler 30 mil vezes Romanos em voz alta. Romanos não vai fazer sentido porque você leu Romanos. Romanos não vai fazer sentido porque você é um cara muito inteligente, porque você sabe grego, porque você sabe fazer exegese bíblica como ninguém. Romanos não foi feito para exegetas. Romanos não foi feito para literatos. Romanos não foi escrito para homens inteligentes. Romanos não foi feito para homens incríveis. Romanos foi escrito para pecadores que clamam pela misericórdia de Deus. Romanos só faz sentido para pecadores. Por isso a gente se pergunta, por que todo mundo tem dificuldade de ler Romanos? Não é porque somos ou deixamos de ser pecadores, talvez porque não tenhamos a consciência do que somos. A melhor maneira de interpretar Romanos não é usando a mente para entender Romanos, mas usando a mente para reconhecer a sua natureza, se ver em Romanos. E o capítulo 4 de Romanos é um desses capítulos que não deixam a gente em paz. Hoje a gente vai encerrar a primeira parte dessa nossa série em Romanos, e eu pretendo que essa última parte nos deixe bastante perturbados, mas que isso só dure até o domingo que vem, que é o terceiro advento, com a mensagem de Cristo Jesus nascendo, trazendo esperança, e você sempre lembrando das graças e das misericórdias de Deus, esperando Romanos 5 no ano que vem. Enquanto Romanos 5, que nos fala da paz de Cristo Jesus, não chega, eu venho falar sobre guerra, lei, ira, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a ira de Deus e como a fé, somente a fé, nos livra da ira divina. O sermão da semana passada, que o Jeff nos trouxe, nos deu dois ensinos importantes. Primeiro, a propiciação da paz foi feita por Deus. Certo? Romanos capítulo 1, versículo 18, começa dizendo: porque toda a ira de Deus se manifestou por causa do quê? Da injustiça perante os homens. Todos os homens estão debaixo da condenação. E os versículos de número 23 e 25 do capítulo 3, nada mais, nada menos, fazem do que reforçar a mesma ideia central, explícita nos versículos 16 de Romanos, 16 e 17, quando diz no versículo 23 do capítulo 3, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. Romanos abre com uma exortação, em primeiro lugar, aos pagãos. Quem eram os pagãos? Os pagãos eram aqueles que também faziam sacrifícios. Os pagãos também derramavam sangue. Os pagãos também se preocupavam com o derramamento de sangue. Imagine você que era muito comum os pagãos sacrificarem animais como oferendas aos seus deuses,
para que eles pudessem, de alguma forma, ver o clima mudar. Imagine que o inverno, sei lá, um inverno rigoroso na região da Escandinávia, por exemplo. Os pagãos estavam ali desesperados, porque não tem comida, não tem mantimento, vai todo mundo morrer de fome. Por que esse inverno foi tão rigoroso? Os pagãos diziam, os deuses estão irados. Os deuses estão com raiva. Fizemos alguma coisa errada. Vamos oferecer um sacrifício para acalmar os ânimos dos deuses. Então foi isso que aconteceu. Eles ofereciam sacrifícios, porque eles acreditavam que se oferecessem os sacrifícios, o inverno iria embora. Deus ficaria, os seus deuses ficariam calmos e, portanto, eles poderiam continuar as suas vidas. Ou então, faziam oferendas para que todos os seus intentos, todas as suas batalhas ou o seu plantio pudessem prosperar. E oferecia-se então o sacrifício a Deus para que Deus pudesse de alguma forma abençoá-los. E nós vimos na semana passada como Paulo nos mostra a inversão de tudo isso. A inversão de toda essa história. O cristianismo é a única religião em que Deus oferece um sacrifício para aplacar a sua própria ira contra o homem. Não é você quem oferece um sacrifício para que Deus não fique mais irado por causa dos seus pecados. Não é mais um sacrifício que você faz, seja com seu sangue ou com o sangue de um animal, que poderá um dia acabar de uma vez por todas com a ira de Deus por causa de seu pecado. Não. Por quê? Porque Deus fez isso. Deus entregou o seu Filho. E mais do que isso, não poderia ser apenas seu Filho. É o seu Filho obedecendo à lei, o seu Filho cumprindo a lei. E digo isso porque bebês não fazem isso. Se bebês pudessem cumprir a lei do Senhor, se bebês pudessem obedecer à lei do Senhor, se bebês pudessem praticar a lei do Senhor e se submeter à lei do Senhor e cumprir à risca a lei do Senhor, então bebês poderiam representar homens, como por exemplo, o bebê Jesus. Se fosse apenas a questão do sangue de Jesus, na hora em que Jesus nasce, e está ali o bebê, lá na manjedoura, já se pegava ali o cutelo e já se molava o sangue de Jesus e já estaria resolvido todo o problema da humanidade. Mas não! A representação não pode ser apenas de um objeto que vai ser cortado e sangrar. É preciso mais do que sangue, é preciso mais do que a vida do Filho de Deus se esvaindo na cruz. É preciso que aquele que é o Filho de Deus, que está ali esvaindo o seu sangue, que ele obedeça às leis de Deus, que ele cumpra o que os homens não conseguem cumprir, que ele faça o que o homem nenhum conseguiu fazer, que ele realize o que homem nenhum conseguiria fazer, que é viver uma vida sem pecado algum, para que ele pudesse estar no seu lugar no dia do juízo, e você pudesse dizer: eu não fiz nada do que deveria ser feito, mas ele fez, ele é o Cordeiro que fez, ele fez tudo como deveria ser feito, e ele me representa. Mas vimos que Paulo está preocupado não só com pagãos. Paulo está preocupado com mais duas classes: os nacionalistas e os legalistas. Os nacionalistas, você vai ver sempre Paulo chamando a atenção pela questão da circuncisão. Os legalistas, você vai ver Paulo sempre chamando a atenção com relação ao cumprimento da lei. Um vai apontar para a circuncisão, outro vai apontar para o cumprimento da lei. O nacionalista é aquele que diz o seguinte: mesmo que eu não cumpra a lei, mesmo que eu não cumpra o mandamento, mesmo que eu não seja um bom religioso, eu sou judeu, eu estou debaixo dessa aliança, eu fui circuncidado, eu então mereço ser salvo. Por outro lado, Paulo também vai se dirigir aos legalistas, que são judeus que vão dizer o seguinte: não só fomos circuncidados, mas nós também cumprimos a lei, seguimos a lei como deve ser seguida, e Paulo vai se dirigir a eles também. Mas a gente vai ver na passagem de hoje, que todo o trajeto de Paulo discutindo com os nacionalistas e os legalistas, é para chegar justamente ao fundamento daqueles que ele vai chamar de justificados. Então nós temos 4 categorias: os pagãos,
os religiosos nacionalistas, os religiosos legalistas e, por último, os justificados. O texto que a gente vai trabalhar hoje é um texto longo, mas, ao mesmo tempo, ele é um texto de fácil entendimento, principalmente em relação ao texto da semana passada, que é muito mais difícil. Esse texto ele está dividido em 4 partes, e a gente pode destacar, pelo menos dessas 4 partes, que é a que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer hoje, apenas 3 como norteadoras. A 4ª parte, ela está presente exatamente na nossa conclusão. É a conclusão do nosso sermão. Imagine você que a gente pode tratar esse texto da seguinte forma. Primeiro, a partir de tudo que Paulo falou em Romanos 3, ele vai agora se dirigir, ao primeiro lugar, aos legalistas, segundo lugar, aos nacionalistas, e vai terminar falando aos justificados. Percebeu a ordem? Primeiro os legalistas, depois os nacionalistas, e depois ele termina com os justificados. Vamos começar com a primeira parte, que é aquela que diz respeito aos legalistas, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: que diremos sobre Abraão, nosso pai humano, ou segundo a carne? O que ele alcançou? Porque se for justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também, Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, acabamos de fazer a leitura da Tua Palavra, te pedimos, ilumina o nosso coração para podermos entender e explicar corretamente e fielmente a Tua Palavra nessa hora. Assim nós oramos pedindo entendimento do Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Veja que ele começa dizendo: que diremos sobre Abraão, nosso pai carnal, ou nosso pai segundo a carne? O que ele alcançou? A primeira coisa que a gente tem que notar é de que Paulo começa, para se referir aos legalistas, chamando o exemplo daquele que seria o maior ícone do legalismo: Abraão. A quem os legalistas enxergam como herói? Abraão. Qual é o exemplo que os legalistas usam para dizer, é disso que estou falando? Abraão. Quem os legalistas usam o tempo todo como exemplo para fundamentar o seu legalismo? Abraão. Então o que Paulo vai fazer? Ler Abraão para eles. E em especial, o que nos interessa aqui é que Paulo vai fazer, pelo menos durante uma boa parte, até o final desse capítulo, ele vai fazer uma midrash, ele vai fazer uma explicação de Gênesis 15, 6. Vai dizer o seguinte: olha, vou explicar para vocês aqui o que a Torá ensina sobre Abraão. E vai pegar exatamente aquele versículo, que é o versículo de número 6, e a partir desse versículo de número 6, ele vai expor Abraão, a vida de Abraão e a relação de Abraão com Deus, a fim de que a interpretação que os legalistas fazem de Abraão seja confrontada em seus equívocos, em seus erros, em suas imprecisões. Para o legalista, Abraão é o exemplo daquele que se submete à lei de Deus e que se submete à circuncisão. Então Paulo o que vai fazer em primeiro lugar? Vai chamar a atenção, em primeiro lugar, para este exemplo que é tão usado pelos legalistas para fundamentar o seu legalismo.
E a primeira hipótese que a gente chega é aquela da resposta à pergunta que ele faz no versículo de número 1. Que diremos sobre Abraão, nosso pai carnal, ou seja, nosso pai segundo a carne? Ou seja, Paulo não está falando aqui para todos os homens. Paulo está se referindo só aos judeus e está dizendo exatamente nesses termos. Que diremos sobre Abraão, nosso pai segundo a carne, aquele que é o pai material de todos nós? O que ele alcançou? E aí, o que Paulo apresenta logo em seguida no versículo 2 é uma resposta que é dada, mas que Paulo vai mostrar o quanto ela é equivocada, o quanto ela é errada. Qual é a resposta que comumente se daria? Exatamente essa. De que ele foi justificado pelas obras. De que Abraão, portanto, foi justificado não pela graça, não pela fé, mas pelas obras. E aí Paulo já se adianta a essa resposta que é comumente dada, quando se diz, olha, a salvação é pelas obras, e Abraão foi fiel, ele obedeceu, e por isso Deus o abençoou, porque é isso que eles tentam dizer o tempo todo. Paulo então vai revirar esse jogo, e vai dizer o seguinte, vai colocar uma condicional, se foi isso que vocês estão dizendo, ou seja, se ele foi justificado pelas obras, então Abraão tem do que se gloriar. E a palavra aqui, gloriar, vangloriar, ela é importantíssima. Principalmente quando a gente analisou na semana passada, no sermão do Jeff, a segunda parte da exposição dele. Quando o Jeff se deu para a gente digamos assim, uma explicação sobre a relação da primeira parte com a segunda parte, pelo tema do orgulho. Vocês lembram lá o versículo de número 27? Começa dizendo, assim onde há motivo para orgulho. Porque se somos salvos pela fé, a grande pergunta é, em que podemos nos orgulhar? O que fizemos para obter salvação? O que alguém fez para poder alcançar os méritos da salvação? Alguém foi salvo por seus próprios méritos, por suas próprias mãos, pela sua obediência, pela sua fidelidade? Não. Se foi salvo pela fé, então ninguém poderia chegar e se orgulhar da salvação por suas obras. Entretanto, o que Paulo vai mostrar aqui nessa passagem, em primeiro lugar mostrando que se a tese defendida pelos legalistas, de que alguém é justificado pelas obras é verdadeira, então esse alguém pode se vangloriar, esse alguém pode se orgulhar. Se você crê que você é salvo pelos seus méritos, se você crê que você é salvo porque você é bonzinho, porque você deu ali um dinheirinho para uma pessoa que estava muito mal financeiramente, se você acha que você é salvo porque você se vê como uma pessoa muito boa, se você acha que você é salvo porque você se vê como uma pessoa cheia de princípios, uma pessoa correta, uma pessoa que nunca erra, uma pessoa que nunca falha, se você acha que você é salvo por isso, Paulo está dizendo, você tem do que se gloriar. Você pode se gloriar. Você se vangloria exatamente por isso, porque você entende que por causa dessas obras, você tem um motivo pelo qual você é salvo. Mas note que Paulo está colocando a condicional se. Se alguém é justificado pelas obras, então esse alguém pode se gloriar. A pergunta é se alguém é justificado pelas obras. E para mostrar que ninguém é justificado pelas obras, o que Paulo vai fazer em seguida? Aquilo que todo cristão deveria fazer quando vai interpretar qualquer tópico da Bíblia. O que ele vai fazer em primeiro lugar? Ler a Bíblia. Ler o que a Bíblia diz sobre isso. Não é procurar saber o que fulano, beltrano, ciclano disse sobre o assunto, mas vai procurar a própria Escritura. E é esse o movimento de Paulo. Logo em seguida, depois de questionar essa interpretação da Bíblia, Paulo diz o seguinte, o que diz a Escritura? Quando você achar que você está salvo pelas suas obras, você não tem que perguntar se isso faz sentido. Você tem que perguntar o que diz a Escritura sobre isso. É incrível como a gente luta lendo a Bíblia. Por quê? Porque a gente quer forçar a Bíblia a caber dentro da nossa estrutura de racionalidade. Ela tem que fazer sentido. Quem foi que disse que ela tem que fazer sentido para você, infeliz? Quem foi que disse que é você que tem que entender as Escrituras? Quem foi que disse que você tem que entender exatamente o que está dito ali? Tem horas que você não vai concordar com esse texto.
Tem horas que você vai ler o texto e ele não vai fazer sentido para você, e você vai dizer, não, não é possível que isso é verdade. Amém, meu irmão. É agora que vai nascer um crente ou não. Porque a Bíblia é muito legal quando ela diz o que a gente quer defender. Mas como ela é terrível quando a opinião dela é totalmente contrária à nossa. Ah, como a gente quer fazer uma interpretação da Bíblia para que ela diga o que a gente quer dizer. Por isso, se você está lutando, é normal, absolutamente normal lutar com a Bíblia. Eu acharia estranho que uma pessoa lendo a Bíblia disse assim, tá tudo bem, tudo em ordem. Não, filho, você não lê a Bíblia. Quando a pessoa diz assim, eu leio a Bíblia todos os dias, é uma bênção. Essa pessoa, a primeira coisa, ela está mentindo. Ninguém pode ler a Bíblia todos os dias e ficar bem. Ninguém pode ler a Bíblia constantemente e não sentir ali o trabalho do Espírito Santo sobre o seu caráter, sobre sua vida, sobre suas intenções, sobre o seu coração. Ninguém pode ler a Bíblia e não ser mexido por ela. Ninguém pode ler a Bíblia e não ser virado do avesso por ela. Ninguém pode ler a palavra de Deus e não ser confrontado por ela. Por isso, ou você lê ou você deixa ela de lado. Ou você enfrenta a Escritura, ou ela vai enfrentar você. E ela enfrenta de um jeito muito incrível. Ela é muito forte nas suas opiniões. Por exemplo, o que a Escritura diz sobre isso? A Escritura diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Isso é o que Paulo está dizendo? Isso é o que Paulo pensa? Não, isso é Gênesis 15:6. Paulo está dizendo, olha o que a Escritura diz. A Escritura está dizendo que Abraão creu em Deus, e porque ele creu, isso lhe foi, aí ele usa a palavra logizomai. Essa palavra é importantíssima aqui, porque apesar de ser uma palavra usada no contexto da contabilidade, no sentido de que isso foi computado como justiça para você, foi contabilizado, então isso aqui joga um papel a seu favor no final das contas. Lá no final, no juízo final, quando todas as contas forem feitas e você estiver no prejuízo, você terá um saldo. Esse saldo está aqui. Isso está contando. E por que está contando? Não é pelas suas obras, mas é porque Abraão creu. É isso que Paulo está chamando a atenção dos seus leitores. E aí, em seguida, ele faz uma ilustração. Essa ilustração, daqui para frente, nessa ilustração que ele vai fazer, que é de trabalho, essa palavrinha, logizomai, vai aparecer 11 vezes. E na Almeida 21 aqui, ela está sendo sempre traduzida por atribuiu, atribuir, atribuição. São essas as ocorrências da palavra. Então isso mostra que Paulo está preocupado com o fato de que é a fé, quem crê, é quem vai contabilizar. Só que aí, Paulo não pode só falar quem crê. Por quê? Porque é muito fácil você trocar as obras pela fé e entender a salvação pela fé como a sua fé. A fé que você tem, a fé que é sua. A fé que é sua não foi contabilizada. O que é contabilizado na sua conta é o que não vem de você, é o que é dádiva. Não é a sua fé, mas é a fé dele. É disso que a gente está falando hoje. Não é da sua confissão positiva, não é do seu poder de determinação, mas é de um presente, de uma dádiva. O sacrifício de Jesus é uma dádiva, é um presente que salda toda a dívida e que deixa a sua conta recheada. O que isso significa? Veja só o exemplo de Paulo, versículo número 4. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído, não lhe é computado como favor, como dádiva, como um presente. Mas como é computado? Como dívida, como débito. Então imagine o seguinte, existem dois tipos de relação com a religião. Uma é a da justificação como salário e a outra é a justificação como dádiva. O que é a justificação como salário? É aquela que coloca Deus como aquele que é o seu chefe, mas é aquele que, depois do seu trabalho feito, se torna o seu devedor. Então, porque você fez o seu trabalho, no final do mês, o teu ordenado é seu.
é seu por direito, porque você trabalhou. Então você recebe um salário. O salário é obra é obra das suas mãos. Então, se o teu chefe não lhe paga o seu ordenado por causa do seu trabalho, ele seria infiel, ele seria injusto. Porque o justo é exatamente o chefe pagar o salário que é devido ao empregado que no mês inteiro trabalhou conforme lhe foi exigido. Então Paulo está dizendo, vocês estão promovendo uma religião que transforma a relação com Deus, que é uma relação de dádiva e de amor, para uma relação de trabalho. Vocês todos não estão lidando mais com Deus, vocês estão lidando com o chefe. Vocês estão fazendo negócios com Deus. Vocês estão fazendo negócios com o chefe. É como se ele fosse o senhor e ele tem todo o direito de pagar e de contratar quem ele quiser. Mas agora que ele te contratou, ele te escolheu, então agora você vai trabalhar e todas as vezes que você trabalhar, ele tem que pagar o salário. Então o que Paulo está dizendo para eles, em primeiro lugar, que o legalista faz da religião um trabalho e por isso recebe um salário e não uma dádiva. Não sabe receber a bênção de Deus como presente, mas sempre vai ver aquilo que Deus está fazendo como uma recompensa pelos seus esforços, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. A religião então é um negócio. Em contraste, o versículo de número 5 diz, contudo, ao que não trabalha. E aí ele vira, se de um lado ele estava falando da justificação como salário, agora ele vai falar da justificação como uma dádiva. E ele vai dizer, contudo, ao que não trabalha, mas crê, naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. O que é atribuída como justiça? Sua fé. Sua fé é recebida. Sua fé é recebida como dádiva, como promessa de Deus, como bênção de Deus. Imagine você que o que não trabalha, mas crê naquele que justifica, naquele que declara justo, aquele que não é justo, recebe uma dádiva, mas jamais um salário. A religião não é um trabalho, ela é um presente de Deus. E aqui a gente chega num ponto muito curioso, que é o desfecho do argumento, versículos 6 a 8. Então o legalista, ele se pauta no seguinte fato: se eu trabalhar, se eu fizer as obras, se eu fizer tudo corretamente, Deus tem que me salvar, Deus tem que me pagar direitinho, porque Ele é justo. Só que Paulo está dizendo, não filho, você não é salvo pelo que você obedece, você é salvo pelo que você crê. Porque Deus justifica aqueles que são injustos. Deus não atribui pecado àqueles que já são pecadores. E tudo isso Ele faz mediante a fé. Mediante a fé. Veja só o exemplo que ele vai dar logo em seguida. O exemplo de Davi. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Dizendo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Que coisa curiosa, quais são os dois exemplos que Paulo usou, o para iniciar e para terminar? Abraão e Davi. Paulo usa Abraão e Davi como exemplos de homens justificados pela fé, não pelas obras. Faz sentido isso? Faz. Abraão é o pai da fé, aquele por quem seriam benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão é aquele que duvidou da promessa de Deus, Gênesis 15, 2. Abraão é aquele que mentiu sobre quem era Sara, Gênesis 12, do versículo 10 a 16. Abraão é aquele que tentou improvisar do seu jeito a promessa de Deus, dormindo com Agar, a serva de Sara. Quem é Davi? Bom, Davi é o rei de Israel, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Matou Urias e adulterou com Betseba, 2 Samuel 11. Eles foram justificados pelas obras? Ou eles foram justificados pela fé? É disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que Deus declara justo quem não é justo.
Deus não atribui pecado ao pecador mediante a fé e a fé somente. É por causa da fé que Deus declara justo quem é injusto e não atribui pecado a quem é pecador. Isso é aquilo que Lutero resume naquela sentença dele famosa, simul justus et peccator, ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo pecador. Dos versículos 9 ao versículo 12, Paulo vai mudar agora e vai fazer a transição. Ele já apresentou os argumentos contra os legalistas e agora ele vai apresentar os argumentos contra os nacionalistas. Se o argumento contra os legalistas é aquele que vai dizer, olha, a salvação não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus, o argumento contra os nacionalistas vai ser qual? Se não, todo aquele que for salvo é salvo pela fé somente e jamais pelo sinal, como por exemplo da circuncisão, um sinal de nacionalista, por exemplo. Veja só o que diz o versículo de número 9. Essa bem-aventurança, essa felicidade do homem que o Senhor não atribui pecado, mesmo ele sendo pecador, que o declara justo, mesmo ele sendo injusto. Essa felicidade, essa alegria, essa bem-aventurança, é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Então Paulo faz uma pergunta retórica. Será que isto só vale para judeus religiosos? Será que essa regra de Jesus, essa regra que Paulo está tratando, de que a salvação é pela fé somente, só serve para crente, só serve para religioso, só serve para quem vai à igreja todos os domingos? Ou será que essa regra da salvação pela fé vale para todos os homens, circuncisos e incircuncisos? Há limites para isso? Quais são os limites? Veja só o que diz o versículo 9, em resposta. Pois dizemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Veja como Paulo novamente repete a mesma tese que ele usou para refutar os legalistas, ele vai usar para refutar os nacionalistas, e vai dizer, a fé foi atribuída, a fé foi um presente. Então o tempo todo o que Paulo está tentando dizer para eles, vocês são ingratos. Você já parou para imaginar que a maior possibilidade da ingratidão com relação a Deus vem de crentes e religiosos? De que a ingratidão, ela não tem nada a ver com o fato de uma pessoa ser religiosa ou não, mas a ingratidão tem o fato de não se perceber a dádiva de Deus, de não se perceber o presente de Deus. Talvez você sofra por causa dos seus pecados, mas a razão do teu sofrimento por causa dos teus pecados é porque você não é grato, é porque não há gratidão. Para você a dádiva da fé é algo tão pequeno, que não consegue ser da grandiosidade que é o sofrimento do pecado. Onde o pecado habita, a graça de Deus pode superabundar, meus irmãos. Isso só acontece com corações gratos. É interessante como Paulo vai construir agora o raciocínio dele. Em primeiro lugar, usando a mesma doutrina, a doutrina da dádiva, dizendo que a fé lhe foi atribuída como justiça. Não é a fé que Abraão tem apenas, mas é essa fé que Abraão tem, que é a fé pela qual ele é justificado. Essa fé é doada, é um presente de Deus. E isso se confirma no versículo 10. Como lhe foi atribuída? Como essa fé lhe foi dada? Como essa fé lhe foi doada? Veja o versículo número 10, como ele responde. Quando ele foi circuncidado ou quando era incircunciso? Quando Abraão creu em Deus? Quando Abraão recebeu a promessa de Deus? Quando é que se aplica essa frase que está lá em Gênesis? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, atribuído como justiça. Quando isso aconteceu? Foi quando ele foi circuncidado? Ou aconteceu antes, quando ele era ainda incircunciso? Ora, quando Paulo faz esse tipo de pergunta, ele sabe que os seus ouvintes sabem muito bem a resposta, é uma pergunta retórica, logo vem em seguida. Não quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. Lembrem-se das nossas exposições em Gênesis, antes dele ser circuncidado, antes até da lei, antes de tudo.
Há uma voz que rompe o silêncio de Abraão e que chama ele de Ur dos Caldeus, chama ele para a terra da promessa. Ele não tinha circuncidado, não tinha feito nada. Ele simplesmente ouviu a palavra de Deus, ouviu a promessa de Deus. Ele ouve a voz e segue ao Senhor. A fé vem primeiro. A fé vem antes do sinal. A fé vem antes do testemunho. Não é o seu batismo que testifica a sua salvação, é a sua profissão de fé que testemunha, acima de tudo, a sua salvação. E o seu batismo é aquilo que sinaliza a sua profissão de fé. O batismo é sinal, a circuncisão é sinal, mas a profissão de fé, aquilo que a gente diz a Deus, aquilo que a gente crê, meus irmãos, é aquilo que mais é crucial na vida de um cristão. Paulo não está dizendo aqui de forma alguma que o sinal não é importante. Ele só está dizendo que o sinal só tem valor mediante a profissão de fé. A fé tem que vir antes do sinal. O versículo de número 11 diz o seguinte: e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Então Paulo está sendo claro em dizer que a circuncisão era apenas um sinal, como um selo de todos, como um selo da justiça recebida e que deveria alcançar a todos os que estavam debaixo da descendência de Abraão. Não é o sinal que promove a justiça, mas é a fé que promove a justiça de Deus. O sinal apenas testemunha a promessa recebida, o presente da fé. Versículo de número 12. Diz assim: ele é pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé, que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Abraão não é pai dos nacionalistas, mas de todos os que creem. É o pai de todos os que andam nas pisadas da fé. Deus tem apenas um povo. E esse povo é o povo que crê. A fé precede o testemunho da fé. É como se a gente pudesse dizer o seguinte: eu não faço para crer, mas creio para fazer. Eu não faço obras para crer em Deus, mas eu creio para fazer obras. É muito diferente. As obras são sinais da sua fé, elas não são o fundamento da sua fé. O versículo então de número 12 nos leva ao entendimento de que a justificação não é pelas obras como os legalistas diziam, mas sobretudo não é sequer pela circuncisão, não é pelo fato de você frequentar uma igreja, não é pelo fato de você ser membro de uma igreja, mas é pela fé em Cristo Jesus e pela fé somente. E por último, os versículos de 13 a 25. E agora Paulo não vai mais tratar com os legalistas e os nacionalistas, mas vai tratar com todos os que creem, sejam eles judeus ou gentios. O versículo 13 ao versículo 25, começa dizendo o seguinte no versículo 13: porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Os que vivem pela fé recebem a promessa sem lei. Não é por causa da lei que se recebe a promessa. Muito antes da lei mosaica, muito antes de Moisés, muito antes dos 10 mandamentos, 500 anos provavelmente antes. Muito antes da lei, eles já recebiam a promessa, eles já tinham a promessa, eles exerciam a fé. A lei de Deus foi dada a Moisés e ao povo de Israel. Abraão e o povo, portanto, receberam a promessa sem a lei, não sem a lei natural, não aquela lei que vale para todos os seres humanos, não importa quem ele seja,
mas a lei mosaica, a lei que foi dada apenas ao povo de Israel. Então note que, em primeiro lugar, Paulo está construindo esse raciocínio agora para dizer: todos vocês que creem, vocês são salvos porque vocês creem, isso independente da lei. Segunda informação importante, os versículos 14 e 15: pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé, anula-se a promessa. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Observe que o versículo de número 14 diz: se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé. Se somente aqueles que são os herdeiros por causa da lei são aqueles que vão herdar a salvação, então para que aqueles que não têm a lei vão exercer a fé se não vão ser herdeiros? Se o povo de Deus é um só povo, todo o povo de Deus é herdeiro. É herdeiro de tudo aquilo que Deus prometeu. O que é curioso no versículo de número 15, principalmente, é quando ele fala da ira. Ótimo argumento. Primeiro, os que vivem pela lei não recebem a promessa. Ou seja, a promessa não foi dada para o povo da lei, para o povo que recebeu a lei de Moisés, mas foi dada a Abraão, aqueles que creram, inclusive antes da circuncisão. Mas olha que coisa curiosa. Primeiro, porque a promessa é dádiva. Ou seja, ela não é salário, ela não é recompensa por aquilo que eles estavam fazendo. Segundo, porque se os que vivem pela lei são herdeiros, então a fé e a promessa, elas seriam inúteis. Para que a fé e a promessa? Se tudo aquilo que você conquista deve ser com o seu suor e o seu trabalho. Não, só vai ter valor se você tiver vergonha de receber aquilo que Deus está te dando sem você ter feito nada. Se não tiver orgulho na sua face, se diante do Cordeiro de Deus você não se sentir absolutamente digno de receber, exatamente porque é um presente que você não merece. A herança só faz sentido quando você não consegue pôr as mãos nela, sem sentir vergonha, sem sentir a dor do que aquilo significa. A herança só faz sentido quando você percebe que ela não é alcançada por seus méritos, mas é uma dádiva que é dada por Deus, você não merecendo. Os versículos 16 e 18 concluem exatamente a partir do problema que ele levanta. A lei produz a ira. E a gente já sabe, todos pecaram, então todos estão debaixo da ira de Deus. Como alguém então poderia ser salvo da ira se a própria lei produz a ira? Ou seja, a justificação, meus irmãos, não é um produto da lei. A lei produz a ira. Mas é a fé que produz a justificação como dádiva. A lei produz a ira porque não há ninguém aqui que possa dizer, como Cristo, eu cumpri a lei plenamente. Os versículos 16 corroboram tudo isso dizendo: por essa razão a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós, como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. A promessa procede da fé. E é por isso que Abraão não é pai de nacionalistas, nem de legalistas, mas de todos os que creem. Não importando se é judeu, não importando se é pagão, se é gentil. Abraão é pai de muitas nações. O argumento caminha para a conclusão nos versículos 19 e 21, quando Paulo chama a atenção para a incredulidade. Veja o que diz o versículo 19 em diante. A partir do versículo 18, melhor dizendo. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer da fé, considerou que o seu corpo já não tinha validade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida.
contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus, plenamente certo de que Ele era poderoso para realizar o que havia sido prometido. Meus irmãos, vocês leram direito esse texto? Vocês concordam com isso? Tem que concordar, certo? Mas para concordar tem que entender. Porque se você não entender direito esse texto, sabe o que você está entendendo? Que Abraão foi um super cara. Nunca vacilou, nunca titubeou, nunca teve dúvida, nunca teve incredulidade, nunca fez besteira, andou reto. E aí você vai cair nos legalistas. Você vai cair no mesmo problema que Paulo está chamando a atenção desde o início. Olha, está vendo, Abraão é o nosso herói? É o nosso herói por quê? Porque ele fez tudo o que precisava ser feito. Ele foi fiel, ele foi obediente. Olha como você deixou escorregar pelas mãos o fato de que Abraão não deve ser admirado porque ele é o pai das obras, mas ele deve ser admirado porque ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé por quê? Porque ele nunca vacilou na fé, porque ele nunca vacilou, porque ele nunca teve medo, porque ele nunca errou, porque ele nunca pensou que as coisas não dariam certo no final. Meus irmãos, todos nós aqui, que estávamos na série de Gênesis, sabemos muito bem o quanto Abraão oscilava, o quanto Abraão vacilava. Será que Paulo está falando meramente dos vacilos que cometemos ou de um tipo exclusivo de vacilo? O que pode nos ajudar a responder essa pergunta de uma forma bastante precisa é o versículo de número 20. Diz: contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou a incredulidade. E aí, se a gente pegar todas as passagens em que Deus aparece a Abraão e lhe faz promessas, Abraão obedece, Abraão crê, Abraão vai adiante. Ou seja, não houve momento da vida de Abraão em que ele, exposto diante da promessa de Deus, ele tenha vacilado em incredulidade. Toda a experiência de incredulidade de Abraão foi quando ele esqueceu que a promessa tira das mãos dele todo o mérito. Eu queria abrir um pouquinho aqui, só um intervalinho, só rapidinho, uma nota de rodapé bem rápida, porque eu acho que isso diz tanto sobre quem nós somos. Por que a gente vacila nos dias maus? A gente crê na promessa de Deus, mas aí de repente a gente vai e vacila, perde a fé, perde o ânimo, perde a alegria. Por quê? Porque já não estamos mais diante da promessa de Deus. A promessa de Deus é a nossa única esperança. E sabe o que ela diz? Que não é você, é Ele quem vai fazer. É dádiva. A bênção de Deus na tua vida não é um contrato de trabalho. Deus não está dizendo para você: olha, faz isso aqui, que aí eu vou fazer a minha parte. Não. É tipo aquele versículo, né? Faz a tua parte que te ajudarei. Esse versículo não está na Bíblia, viu, irmãos? Tem gente que diz. Tem gente que diz assim: olha, como diz a Bíblia, faz a tua parte que te ajudarei. 1000 passará, mas 2000 não entrará. Então, esse aí não leu a Bíblia, não. A Bíblia não diz nada disso. Não tem nada na Bíblia isso aí. Mas o que interessa para a gente aqui? Interessa para a gente o fato de que todas as vezes que na hora mais difícil e que a gente tem que simplesmente ter aquela paciência de esperar a dor passar, esperar a tribulação passar e resistir fazer qualquer coisa. Eu não vou para frente, eu não vou para trás, eu não vou para a esquerda, eu não vou para a direita, eu vou confiar só em Ti, Senhor, só em Ti, Senhor. Isso é fé. Você está confiando na promessa dEle. Você não está segurando em nada do que você está fazendo, porque você está confiando na dádiva dEle. Você está confiando que Ele vai te sustentar. Você está confiando que Ele vai exercer suas mãos. Ele vai se apoderar. Ele vai te tomar pelas mãos. Ele vai te abençoar. Ele vai cuidar de você. Não vai te desamparar. Então você não faz nada, simplesmente espera e vê a mão de Deus fazer tudo. Em contraste com aquele momento que você está tão desesperado, você fala assim: meu Deus, eu estou ficando velho, eu preciso ter filhos, e Deus falou que eu seria pai de uma numerosa nação. Eu nem queria, eu queria ser, assim, eu queria ter só uma comunidadezinha ali, né, uma lojinha. Ele agora me deu uma coisa tão grande, foi Ele que me fez sonhar, mas olha, está ficando feia a coisa, a realidade não está contribuindo. Então deixa eu fazer um filho aqui na Agar. Entendeu? Você está fazendo. Você meteu sua mão onde você não podia.
Você agiu quando você não deveria agir. Você não olhou para a promessa. Você não estava diante da promessa e se firmou nela. Então, quando a gente não está diante da promessa, a gente vacila. A gente transforma a religião num negócio. E a gente diz: Senhor, eu vou fazer a minha parte, o Senhor me ajude. Não, não tem sua parte. Não tem parte nenhuma. Você não tem que fazer nada. E é isso que te corrói. Sabe por quê? Você é orgulhoso demais. Você não sabe receber presentes. Você não sabe ser grato. Por isso você não tem certeza de salvação, de amor e de graça de Deus. Ser grato é vencer a sua vontade de controlar, de dominar, de decidir sua vida, a vida da sua esposa, dos seus filhos, decidir o teu trabalho, decidir tua vocação, decidir tudo à sua volta. É a tentação, meus irmãos, de ser onipotente, quando o único onipotente é Deus. Mas quando a gente está diante da promessa, o que a palavra de Deus está dizendo é que aquele que crê não vacila. Todas as vezes que você e eu vacilarmos, vacilaremos como Abraão e todos os homens de Deus vacilaram, justamente porque quiseram fazer com as suas mãos aquilo que só a mão de Deus deveria fazer. Para encerrar, como Paulo termina a sua argumentação? No versículo 22 ao 25. Por essa razão, isso que lhe foi atribuído como justiça, está vendo? Dádiva de novo, presente de novo, aquilo que lhe foi computado como justiça. Por essa razão, isso que lhe foi atribuído como justiça, isso lhe foi atribuído como justiça, mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído. E aí vem a grande virada, o desfecho de Paulo. Não é por causa de Abraão que foi atribuída a ele justiça, mas foi por causa de você. Foi por causa do povo de Deus. Veja o que o texto diz logo em seguida. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Veja como Paulo usa a palavra nossa agora. E ele já não está falando mais o nosso, como ele começa no versículo 1 dizendo, como nosso Pai segundo a carne, mas agora é o nosso Pai da fé, é aquele que não diz respeito mais à circuncisão, nem mais à lei, mas aquele que é por meio de Cristo Jesus, Pai, aquele que por meio do Senhor Jesus Cristo, tornou agora todos aqueles, sejam judeus ou gentios, filhos de Deus. Ou seja, a dádiva não foi apenas para Abraão, mas Deus cumpriu a sua promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus se estendeu a não somente a Abraão, mas a todos os que creem, a nós que cremos em Jesus nosso Senhor. Meus irmãos, não somos nós que oferecemos um sacrifício para aplacarmos a ira de Deus, mas o próprio Deus. Veja o que diz o versículo de número 25. Diz que Jesus Cristo, nosso Senhor, foi entregue à morte. Foi você que entregou Jesus à morte? Foi você que entregou Jesus para morrer por você? Não, meus irmãos. Quem te deu esse presente foi o Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele te deu um presente. E a grande pergunta é, por que Ele fez isso? Porque você faz coisas incríveis? Porque você é o cara? Olhou para você e disse assim, você é tão especial, não há ninguém no mundo como você. Coloquei em você uma identidade para que ninguém confunda você. Você é a pessoa mais querida do mundo e eu vou te fazer feliz. Foi por isso? Não, meus irmãos. Deus entregou Jesus porque Ele é justo. Porque na cruz não há injustiça. Deus não cometeu nenhuma injustiça entregando o seu Filho para morrer por nós. Ali Ele fez justiça. Ali está a bondade e a misericórdia, sim, de Jesus.
ali está o amor, a misericórdia e a bondade de Deus, mas ali está a justiça, porque ali tudo aquilo que precisava ser feito foi feito. Se Deus nos deu Jesus, se toda a conta foi paga por Ele, se Ele fez tudo, por que haveríamos de ser orgulhosos? Por que você deveria bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou o cara, eu sou salvo por causa das minhas obras? Não. A oferenda de Deus para aplacar sua ira revela, primeiro, que os homens jamais conseguiriam aplacar a ira de Deus. Ainda que você tomasse flagelos em suas mãos e se autoflagelasse diariamente, se penitenciando de todos os seus pecados, tentando agredir-se a si mesmo, para purgar de alguma forma os seus pecados, ainda que você se penitenciasse de todas as formas e oferecesse seu próprio corpo como sacrifício, ainda assim o seu corpo, o seu sangue, a sua dor, o seu sofrimento não aplacaria a ira de Deus. Sua obediência não aplacaria a ira de Deus. Suas obras não aplacariam a ira de Deus. Deus permaneceria irado. Só a morte do seu filho aplacou de uma vez por todas a ira de Deus. Segundo, a ira, a oferenda de Deus para aplacar a ira, revela que o amor de Deus tem que necessariamente vencer o nosso orgulho. E a grande pergunta é: por quê? Porque a oferenda de Deus é o gesto mais humilde que um poderoso rei, que é o nosso, Rei do universo, poderia dar como exemplo. A humildade de Deus envergonha qualquer amor próprio, qualquer vanglória, qualquer tipo de orgulho. O amor de Deus é a expressão da sua humilhação. Um Deus que se humilha. Você já parou para pensar nisso? Por que Deus ofereceu-se a si mesmo para aplacar a ira dele, não com ele, não com seu filho, mas com os homens? Não é só amor, é justiça. Deus não só amou, Deus fez justiça. E a única maneira de fazer justiça era colocando no seu lugar não alguém como você, não alguém que peca como você, que erra como você, que falha como você, mas alguém que, sendo como você, jamais falharia como você e eu falhamos. Sabe o que isso significa? Que a morte de Jesus é também um tapa em nosso orgulho. A morte de Jesus na cruz, a entrega de Jesus na cruz, é uma maneira de enxergarmos que aquele que poderia reivindicar algo e que poderia muito bem exigir coisas, resolveu perder, resolveu entregar. A ética cristã, qualquer que seja, será sempre sacrificial. Por que não perder? Por que sempre ganhar? Por que você, tendo razão, vai querer levar a tua razão até as últimas consequências para que seja feita a justiça? Por que não acreditar que há justiça também quando você assume a dívida? Quando você assume a perda?
Eu queria orar com vocês nessa noite e pedir a misericórdia de Deus sobre nós. O que a gente vê em Romanos capítulo 4 é a construção de um cenário de um Deus irado, mas que de repente, pelo sacrifício de seu Filho na cruz, que Ele mesmo propiciou a nós, aplacou sua ira. Então eu queria muito que você pensasse sempre o seguinte, que Romanos de 1 a 4 é o Deus irado, mas de Romanos 5 em diante, a grande pergunta que a gente deve se fazer é, o que aconteceu com a ira de Deus? Porque Ele não está mais em guerra, porque Ele não luta mais contra o seu povo, porque há paz entre Deus e o seu povo, por causa de Jesus, por causa de Jesus, por causa de Jesus. Jonas, eu preciso de Jesus. Correção, meu irmão. Todos nós aqui precisamos de Jesus. Não há espaço agora para orgulho. Não há espaço agora para vaidade. Há espaço apenas para corações quebrantados que possam dizer, Senhor, eu acho que eu nunca te agradeci, porque o Senhor verteu o seu sangue por amor a mim. Até hoje eu só agradeci porque o Senhor me deu vida, que o Senhor me deu um bom emprego, que o Senhor me deu inteligência, me deu saúde, me deu muitas coisas boas. Mas até hoje eu não te agradeci pela paz de Deus. Porque Deus não me olha mais irado, como alguém que quer me devorar. Eu queria convidar você a nesse segundo domingo de Advento, em que a luz está cada vez mais próxima e as trevas cada vez mais estão se dissipando, a ver a graça e a paz de Cristo Jesus na obra do Cordeiro de Deus, que venceu o pecado, que venceu a carne, que venceu o mundo, que venceu o diabo, que venceu o nosso orgulho. Vamos orar.